E agora no programa Unidos pela Fé, você vai assistir uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de Deus, com o presbítero Renato Lima. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero estar lendo um versículo aqui bem rapidinho e quero trazer uma mensagem para a nossa reflexão. Deus vai falar com você, né, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que você tem orado a Deus pedindo uma palavra e Deus colocou em meu coração uma mensagem nesse momento. Eu quero estar compartilhando com você. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia um versículo para a nossa meditação. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 35 a seguir. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. Aleluia. Querido, o Senhor Jesus Cristo, Ele levava a palavra de Deus, a palavra do teu Pai em vários lugares. Ele passou por várias aldeias, por cidades circunvizinhas, anunciando o Evangelho. Ele curava as pessoas, multiplicava pães, transformava água em vinho. E com Jesus nunca faltou milagre. Todas as pessoas que foram até Jesus tiveram a sua vida transformada. As pessoas que receberam o toque de Jesus também tiveram as suas vidas transformadas. E as pessoas que tocaram em Jesus também tiveram as suas vidas transformadas. Querido, quando Jesus estava anunciando a palavra, Ele estava à beira da praia. Quando Ele estava à beira da praia anunciando a palavra de Deus, a Bíblia diz que muitas pessoas foram para ouvir a mensagem, porque ouvir Deus é muito bom, ouvir Jesus também é muito bom. Por isso as pessoas ouviam a mensagem de Deus, também recebia curas, recebiam milagres, transformações. Quando Jesus estava à beira da praia anunciando, enquanto ele estava terminando de anunciar, disse para o discípulo: olha, pega o barco, arruma o barco aí, porque nós vamos para outra margem. Porque existem outras aldeias, existem outros povos que precisam ouvir a minha palavra. Jesus falou para os discípulos, eles organizaram os barcos. Jesus terminou de despedir a multidão, entrou dentro do barco com os discípulos e eles foram indo à direção de uma cidade de Gadara. O povo gadareno foram anunciar a mensagem do Senhor. A Bíblia diz que Jesus já era noite e ele estava muito cansado. Por quê? Porque Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. O seu ministério durou 3 anos e poucos meses. Jesus, o Senhor, ele estava cansado, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus já estava cansado, ele estava dentro do barco e era noite, e ele deitou um pouco para dormir. Se ele era 100% homem, ele também cansava, mas ele também era 100% Deus, é 100% Deus. E Jesus deitou no barco um pouco para dormir, e os discípulos estavam ali conversando e Jesus dormindo. Mas a Bíblia diz que de repente vem uma grande tempestade contra aquele barco e começa a balançar o barco para lá e para cá. Os discípulos ficaram assustados. Eles correram, foram até Jesus e acordou o Senhor e disse: Senhor, nós estamos perecendo, o barco já está afundando, e o Senhor não está vendo isso? Jesus levantou as tuas mãos e disse para o vento: aquieta-te. E disse para o mar: aquieta-te. E a Bíblia diz que naquele momento houve-se bonança. Querido, eu quero comparar neste momento este barco como a nossa casa e os discípulos como a nossa família. Existem muitas pessoas que estão vivendo dentro do lar,
num vendaval para lá e para cá. Só Deus sabe como está vivendo. Mas Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu lar, Jesus vai entrar e vai fazer morar dentro do teu lar. E quando vir a tempestade, você vai clamar a Jesus Cristo. Querido, se os discípulos não estivessem junto com Jesus, se Jesus não estivesse dentro do barco, o que seria dos discípulos? Mas eles estavam com Jesus. Eles não arredaram teus pés da praia sem a presença de Jesus. Existem muitas pessoas que estão caminhando sem Jesus, estão caminhando sem a presença de Jesus Cristo. Mas esses discípulos estavam com Jesus. Que bom que eles estavam com Jesus. Jesus foi e acalmou aquela tempestade. E a Bíblia diz que houve grandes bonanças naquele lugar. E eles continuaram o ministério. Quando eles chegaram na terra dos Gadarenos, quando Jesus chega na beira da praia, a Bíblia diz que um homem, o Gadareno, o famoso Gadareno, esse homem veio ao encontro de Jesus. Ele estava possesso de espíritos imundos. Tinha legiões ali sobre ele. Mais de 6.000 espíritos imundos sobre o corpo daquele homem. A Bíblia diz que muitas pessoas agarraram aquele homem, prendiam ele com grandes correntes, mas eles arrebentavam as correntes. Nada segurava aquele homem. Ele andava nu e dormia no cemitério. Era um terror para aquela sociedade. Mas quando Jesus chegou ali, ele olhou para Jesus, e o espírito imundo que está na boca dele disse: o que é que tu, santo de Deus, veio fazer aqui? Vieste nos atormentar antes da hora? Os espíritos imundos sabem muito bem que o lago de fogo está preparado para eles. Foi por isso que ele disse: olha, tu vieste nos atormentar antes da hora, porque no lago de fogo é um lugar de tormento. Jesus disse: não tem papo contigo. Em nome de Jesus, o Senhor repreendeu ele. Cala-te e sai dele. Querido, quando o inimigo vem sobre nós, não precisamos de ficar trocando conversa. Quando nós vimos muito nas TV, pessoas entrevistando o inimigo, Jesus não fez isso. Jesus disse: cala-te. É como se você falasse assim: não tenho papo contigo, eu não tenho nada contigo, cala-te e sai dele. A Bíblia diz que antes do inimigo sair daquele homem, ele disse: olha, por favor, permita-me entrar naquela manada de porcos. Eram 2.000 porcos que estavam ali naquela região. Jesus disse: vá. E eles foram, entraram naquela manada de porcos, e os porcos precipitaram ao ribeiro abaixo e morreram todos. Aquele homem foi liberto. Jesus disse: olha, homem, agora eu quero que você volte à cidade, a Decápolis, que são mais de 10 cidades, e anuncie o evangelho. Ele disse: não, Senhor, eu quero seguir o Senhor. Tu foi muito bondoso comigo, eu quero seguir o Senhor. Ele disse: não, vá até os teus parentes, vá até os teus amigos e fala para eles que grande coisas Deus fez para eles, para você. E ele voltou e foi e pregou para mais de 10 cidades. Todos converteram. As pessoas saíram da cidade e foi falar com Jesus, porque as pessoas viram aquele homem falando em estado perfeito. Antes era um homem imundo, um homem que fazia o mal, um homem que dormia no sepulcro, mas depois estava conversando bem, estava bem vestido, já tinha tomado um belo banho, estava conversando com Jesus. E as pessoas viram aquilo e se ajuntaram perto de Jesus, e a Bíblia diz que todos creram em Jesus. Aqui eu tenho uma revelação, querido, preste bem atenção. Jesus pegou o homem, o ex-gadareno, e fez dele um grande missionário. Ganhou mais de 10 cidades para Jesus, ganhou mais de muitas populações para Jesus Cristo. Deus pode fazer isso com a vida com quem Ele quiser. Talvez você disse: olha, o meu filho está perdido, o meu esposo não tem mais solução. Mas Jesus, neste momento, Ele vai ao encontro dessa pessoa e transforma a vida dele, e vai fazer dele um grande pregador da palavra de Deus. Não esqueça, querido, Deus tem uma grande obra na tua vida. Entra no barco com Jesus, mas entra com Ele. Quando tu entrar no barco, vai vir a tempestade, mas Jesus vai acalmar a tempestade. Ele não vai deixar a tempestade
destruir o teu ministério, mas ande com Jesus. Muitas pessoas iniciaram o teu ministério com Jesus e agora não está mais com o Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul começou muito bem teu ministério, o Espírito Santo estava sobre ele, usava aquele homem, mas chegou um determinado tempo, ó querido, que a Bíblia diz que aquele homem desobedeceu muito ao Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus foi lá e retirou o Espírito Santo da vida de Saul, e foi e mandou da tua parte, Deus enviou o inimigo da tua parte para atormentar o lar daquele homem. O homem que andou com Deus, depois perdeu a sensibilidade. Sempre eu costumo dizer, o importante não é como você inicia o ministério, é como você termina o ministério. Também, querido, este homem era um homem que poderia muito bem andar com Deus, mas escolheu o caminho errado, desobedeceu ao Senhor. A Bíblia diz também o exemplo de Sansão. Sansão não precisava de orar, não precisava de jejuar. O Espírito Santo de Deus vinha sobre ele e usava aquele homem, mas chegou um determinado tempo que ele saiu da terra de Israel. Ele poderia andar somente na terra de Zorá e Estaol, mas ele saiu do limite. Deus tinha colocado um limite na vida daquele homem. Ele saiu e foi para a terra dos filisteus, mas quando veio a tempestade sobre a vida dele, ele já não tinha mais o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com ele. Furaram os olhos de Sansão. Sansão começou a trabalhar em círculo, em um lugar de moinho, trabalhando naquele lugar e servindo de palhaço para os filisteus. Sansão poderia muito bem terminar o teu ministério cheio da presença do Espírito Santo, mas queria andar em lugares que desagradavam o Senhor. Quando veio a tempestade, Jesus, o Espírito Santo não estava com ele. Querido, em nome de Jesus eu deixo essa simples palavra: não entre no barco sem Jesus, não queira levar a tua vida sem Jesus. Convida Jesus para entrar dentro do teu lar, porque a tua casa é como um barco, a família é como os discípulos. Jesus quer entrar dentro do teu lar e transformar a tua vida. Esta é a palavra que eu deixo para você, uma palavra de reflexão. A tempestade pode vir, mas Jesus, se ele estiver no barco, ele vai acalmar toda a tempestade. Muito obrigado, eu agradeço em nome de Jesus.